E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao Quizzers! Hoje a gente vai embarcar numa jornada, olha, incrível, para entender como é que toda a vida na Terra é organizada. Então, se preparem porque a gente vai desvendar os 5 grandes reinos dos seres vivos. Bora lá! Pois é, com milhões de espécies diferentes no nosso planeta, como é que os cientistas dão conta de organizar tudo isso? Pensa só comigo, imagina entrar numa biblioteca gigante, gigantesca mesmo, só que os livros estão todos jogados, sem ordem nenhuma. Ia ser um caos para achar qualquer coisa, né? Pois é por isso mesmo que os biólogos precisaram criar um sistema, um jeito de catalogar cada ser vivo. E eles conseguiram transformar essa bagunça toda numa coleção super organizada e sinceramente fascinante. Ok, mas como é que eles fazem isso na prática? Antes da gente mergulhar de cabeça nos reinos, a gente precisa preparar o nosso, digamos, kit de ferramentas do explorador. São 3 critérios, 3 características principais, que os cientistas usam para decidir em qual caixinha, em qual grupo cada ser vivo vai se encaixar. Então, a primeira ferramenta do nosso kit é o tipo de célula. É bem simples de entender, olha só. Pensa na célula procarionte como se fosse um kitnet, um apartamento estúdio, sabe? É tudo junto e misturado, bem simples. E o material genético fica ali, disperso, espalhado pelo espaço. Agora, a célula eucarionte, essa já é tipo uma mansão. É super complexa, cheia de cômodos, e tem um principal, que é o núcleo. É como se fosse o escritório da casa, onde todo o material genético fica guardadinho, super organizado. A segunda ferramenta é bem direta, bem fácil. É simplesmente o número de células. A gente tem os seres unicelulares, que são formados por uma única célula, uma só. E essa célula guerreira faz tudo sozinha. Do outro lado, temos os pluricelulares, que nem a gente. Nós somos feitos de trilhões de células, todas trabalhando juntas, em equipe, para manter tudo funcionando. E a terceira e última ferramenta do nosso kit, a forma de conseguir comida, de obter energia. De um lado, temos os seres autótrofos. Pensa neles como os chefes de cozinha da natureza. Eles produzem o próprio alimento. É o caso das plantas, que fazem a fotossíntese. Já os heterótrofos, bom, a gente está nesse grupo. A gente precisa ir atrás do nosso rango, ou seja, comer outros seres vivos para ter energia. Muito bem, com o nosso kit de ferramentas completos, agora sim a gente pode começar a nossa expedição. E a nossa primeira parada é no reino mais antigo, o mais simples de todos, o reino Monera. Olha, a galera do Reino Monera são os verdadeiros pioneiros da vida no nosso planeta. Eles são todos unicelulares, uma célula só, e procariontes. Lembra? A célula é do tipo estúdio, sem aquele núcleo todo organizadinho. É aqui nesse grupo que a gente encontra as famosas bactérias e também as cianobactérias. Ok, saindo do Monera, agora as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas, viu? Chegamos ao reino Protista, que é tipo... Sabe aquela gaveta que a gente tem em casa onde joga tudo que não tem lugar certo? É mais ou menos isso. Os biólogos colocaram aqui os seres que não se encaixavam direitinho nos outros reinos. Aqui o jogo vira. Os protistas já têm células eucariontes, lembra? Aquelas do tipo mansão, com núcleo e tudo. A grande maioria é unicelular, como os protozoários, por exemplo. Mas atenção, também encontramos algas que são pluricelulares. É um grupo super variado. Tem protista que é autótrofo, como as algas, e tem protista que é heterótrofo, que precisa caçar, como a ameba. Uma verdadeira mistura. Seguindo viagem, nossa próxima parada é num reino que, olha, é fundamental para o equilíbrio do planeta inteiro. Vamos conhecer o Reino Fungi, os grandes, os maiores recicladores da natureza. Olha que legal sobre os fungos, tipo cogumelos, bolores, leveduras. Eles também são eucariontes e podem ser tanto uni quanto pluricelulares. E uma coisa muito interessante, eles são heterótrofos, mas não comem como os animais. Eles não têm boca. O que eles fazem? Eles liberam umas enzimas, umas substâncias que decompõem a matéria orgânica ali do lado de fora e depois eles só absorvem os nutrientes. É por isso que eles são os melhores faxineiros da natureza, essenciais para a reciclagem de tudo. E avançando na nossa expedição, a gente chega agora no reino que é responsável por pintar o nosso mundo de verde. E mais, por produzir o oxigênio que a gente respira. Senhoras e senhores, o Reino Plantei. Aqui não tem erro. Todas as plantas são pluricelulares, com células eucariontes e o mais importante de tudo são autótrofas. Elas são verdadeiras fábricas de alimento, usinas de energia do planeta. Usam a luz do sol para fazer fotossíntese e produzir o próprio rango. É simples. Sem elas, a vida como a gente conhece simplesmente não existiria.
E finalmente, chegamos em casa. Chegamos ao nosso próprio reino, o mais diverso de todos em formas, em tamanhos, em cores. Bem-vindos ao Reino Animalia. Pensa só na variedade, de uma esponjinha do mar que fica lá paradinha, até uma baleia azul gigante, ou até nós, seres humanos. Todos os animais têm coisas em comum. Somos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos, ou seja, a gente precisa comer para ter energia. E uma característica muito marcante na maioria de nós é, claro, a capacidade de se locomover, de sair do lugar. Ufa, que jornada, hein? Passamos por todos os 5 reinos, mas a pergunta que não quer calar é: será que a matéria está na ponta da língua? Porque chegou a hora mais esperada, a parte mais divertida, a hora do quiz. Vamos lá, se preparem. Primeira pergunta na tela. Vamos lá. Qual reino agrupa seres que são eucariontes, pluricelulares, heterótrofos e que, de quebra, ainda se locomovem? As opções são A. Fungi, B. Plantae, C. Animalia ou D. Monera. Pensa aí. Tempo! E a resposta correta é letra C, Animalia. Células complexas, muitas células, come outros seres e se move. Só podia ser o nosso reino. E aí, acertou? Pergunta número 2. Essa é para comparar 2 reinos, hein? A principal diferença entre o reino Plantae e o reino Fungi é que as plantas são, enquanto os fungos são. As opções para completar são A. Unicelulares, pluricelulares. B. Autótrofos, heterótrofos. C. Procariontes, eucariontes. Ou D. Aquáticos, terrestres. Qual será? Tempo! E a resposta certa é a letra B. As plantas são autótrofas, produzem o próprio alimento. Já os fungos são heterótrofos, precisam absorver nutrientes do ambiente. Essa é a grande diferença na forma de nutrição deles. Mandou bem quem lembrou disso. E agora, para fechar, um desafio final para deixar todo mundo pensando. A gente fala tanto de vírus, né? Mas eles não pertencem a nenhum desses 5 reinos. E a pergunta é: por que será que isso acontece? O que eles têm de tão diferente? Deixa a sua teoria aqui nos comentários, que eu tô curioso para saber o que a galera acha. E foi isso, pessoal! Essa foi a nossa super viagem pelos 5 reinos dos seres vivos. Se essa exploração foi útil, se deu para aprender algo novo, então não se esquece de seguir o canal Quizards, beleza? Ativa também o sininho das notificações para não perder nenhuma aventura nova e, claro, deixa aquele like que ajuda demais o nosso trabalho. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!